Salve, salve família, eu sou um dos participantes do Frutella Podcast, também conhecido como Kyron. Muito provavelmente você é o único participante, porque ninguém vai querer gravar isso aqui. Mas bem, esse aqui vai ser uma primeira ideia de vídeo que a gente vai fazer, mais por mim na real, que é um vídeo em formato de iceberg em quesitos de Gravity Falls, um desenho muito pica. Então antes do vídeo começar, eu queria só dar uma introdução aqui do que é para ser esse canal, que a gente ia fazer podcasts em grupo, entre o nosso pessoal aqui do grupo que a gente tem no Discord, mas acabou que ninguém se prontificou primeiro. Então eu vou pegar isso aqui, já dar o primeiro passo, daí eu vou ver como é que isso aqui vai acontecer. Em tese, isso aqui vai ser, como eu já disse, esse vídeo vai ser baseado em formato de iceberg. E, bem, não sei nenhum outro aviso que eu preciso fazer, então vai ser isso basicamente. Isso aqui é só a introdução. Eu vou colocar isso aqui junto depois. E é isso. Fiquem com o vídeo aí, espero que vocês gostem e... é nóis. Começando pela superfície, nossa aventura começa da ponta do iceberg. Já começa a ficar frio, mas ainda há pra você respirar. Abertura original. O show era pra ter uma abertura em tese, que é essa que vocês estão ouvindo agora, que foi apresentada na San Diego Comic Con de 2014, logo depois do começo do show, que foi dita para ser a abertura original da série, mas acabou sendo substituída pelo tema que a gente conhece agora. Foi uma boa substituição, na minha opinião. Códigos secretos no final de cada episódio. Isso aqui todo mundo já reconhece, eu imagino que todo mundo que assistiu o show já acaba por reconhecer isso, que são cifras que aparecem no final dos créditos, que cada uma, em brechas de determinados episódios, tem tipos específicos de tradução. A primeira é baseada em cifra de César, a segunda é baseada em cifra de Atbash. Uma curiosidade interessante é que a cifra do episódio 6 é traduzida como Mr. Cesariano está fora na próxima semana. Atbash substituirá, que faz referência ao tipo de código. Dos episódios 7 a 13 vem a cifra de Atbash, como eu já falei. Dos episódios 14 a 19 são cifra de A1 Z26. Do episódio 21 a 30 são cifras de Vigener. Do episódio 20 a 31 são cifras combinadas. Cifras diferentes combinadas para fazer uma cifra só, que você precisa de uma chave que eu acabei por não encontrar. Os Foreshadows. Em Gravity Falls, como uma série misteriosa como ela é vendida, ela tem vários foreshadows desde o começo da série. Como o Bill no final da abertura, o Quentin nos primeiros 2 episódios, antes de aparecer no episódio 3, o Stan entrando na máquina, também um grande foreshadow que viria depois. Aqui um que eu percebi quando estava reassistindo a série, o Stan de Guerra aparece no episódio 2, que é o nome do navio que foi dado quando ele tinha um navio com Ford. A tatuagem do Stan também é a primeira aparição dela no episódio 2. A morte do Dipper, entre aspas, baseada naquele episódio do Trocador de Formas, que é o jeito que ele é congelado e a mesma forma que o Dipper é transformado em madeira no episódio do Fantasma. E o Ford no flashback do Stan, que ele tá lutando boxe e o Ford aparece lá no canto. Mudança no símbolo do chapéu do Tio Stan. Uma mudança bem simples ali, só a bolinha do chapéu desapareceu. As fotos que aparecem na abertura, as fotos fazem referência a um Bat-Boy que não foi apresentado, mas é uma que a fandom reconhece bastante, veio bastante teoria sobre ele. O Blending, que aparece uma das fotos, uma sereia, um OVNI e o monstro do Submarine. O Blending e o monstro do Submarine e até mesmo o OVNI pode ser considerados foreshadows também, mas eu resolvi colocar nesse outro tópico. A colisão ômega é o nome dado ao evento de quando o OVNI caiu em Gravity Falls, que é mencionado no Diário 3, no próprio livro mesmo, e é a forma como o Ford se refere ao acontecimento. Nossa exploração não será tão rápida quanto você pensou. Espero que tenha trazido seus aparelhos de mergulho, porque vamos colocar os pés na água agora. Nome real de Dipper. O nome real de Dipper foi mencionado no final do Diário 3 e, pelo que ele mesmo diz, seu nome seria Mason Pines. A caçada Bill Cipher.
Foi um RG feito pelo próprio Alex Hurt no final da série para que as pessoas na internet achassem a estátua do Bill, que aparece nos últimos frames do episódio final do Estranhagedon. É um evento muito interessante, recomendo que vocês pesquisem. Censura na luta dos unicórnios. A luta dos unicórnios, do episódio que a Mabel vai atrás da Crina para poder cercar a casa para proteger do Estranhagedon, teve uma censura, era para ser bem maior, com um monte de cena a mais, mas acabou que foi censurada pela Disney, né? Disney. Dipper mata o Dipper Fresh. Foi uma cena que eu realmente entendi por que foi censurado. É uma cena em que o Dipper pega e quebra o pescoço do Dipper Fresh dentro da bolha da Mabel. Eu dou esse ponto pra Disney. King é uma reencarnação de Bill Cipher. Foi uma teoria criada na época que começou a estrear Dell House na comunidade estadunidense, que simplesmente conectava Grass Falls com Dell House por conta do King, que era um personagem que tinha o mesmo dublador, que era o Alex Hurt, e certas semelhanças, mas nunca vi muito sentido nessa teoria. Outras mídias. Só recomendando aqui o próprio Diário 3, que foi base para vários tópicos desse iceberg, e o Lost Legends, que é como se fosse coleções de histórias em quadrinhos que seriam considerados como episódios. Eles são canônicos, mas não foram colocados na série. Easter egg do Slenderman. É falso. Só vendo a cena já parece muito que foi editado. 618. Um easter egg que faz referência à data de nascimento do Alex, que ele coloca em vários pontos da série, que é um ponto interessante. Se você parar pra ver, tem um monte de referências a essa data. Mudança no design de Ford. No segundo episódio, a gente consegue ver o Ford na cabana. Eu ia colocar isso nos foreshadows, mas botei aqui mais por aproveitar esse tópico. E dá pra ver claramente a mudança no design dele, que ele é uma mudança simples, mas sempre legal mencionar. Easter egg a Phineas e Ferb. Encontraram uma coisa maluca demais. Na abertura tem um easter egg no Great Falls em que eles jogam um xadrez em cima de uma ossada que seria desse animal. É interessante quando você para pra ligar os dois. Já está ficando cansado? Temos muito a percorrer ainda. Nosso iceberg mal começou. Livro 4. Foi um iceberg presente em Lost Legends que começou a atrair várias teorias, mas logo foi desmentido por Alex. Leban. Suposta irmã gêmea da Mabel, que teria sido criada pela máquina de fazer clones, visto no episódio do Dipper 2, etc. E essa teoria começou por causa de garrafas enviadas pelo Mermando. Aí eu já indico um ponto esquisito na teoria, como é que a Leban teria conhecido o Mermando. Mas vamos continuar. Ela teria feito um trato com o Bill Cipher para ser imune à água. Mas, bem, quanto mais você pensa nessa teoria, mais pontos falhos você acaba encontrando nela. A Oráculo. Personagem dos livros que aparentemente conhece o Axolotl. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. Axolotl. Que seria um antigo deus, aparentemente reconhecido por Bill Cipher, que seria sua última súplica. Na cena final do Bill, na versão americana da série, ele suplica por ajuda desse ser, Axolotl. E várias partes da fandom já tentaram pesquisar sobre ele. Ele até já apareceu, pelo que eu sei, no livro do Lost Legends. Então já foi uma teoria que já foi colocada como verdade. Episódio piloto. O episódio piloto foi apresentado em 23 de setembro de 2009. Antigamente considerado mídia perdida, não tem mais esse posto por várias cenas já terem sido encontradas. É interessante ver que várias partes desse episódio piloto acabaram sendo reutilizadas, principalmente no primeiro episódio da série, episódio dos Gnomos. Vários foreshadows apresentados que seriam utilizados depois na série. Cor original de Bill Cipher. Originalmente, o Bill era para ser verde por causa da nota do dólar,
por causa da pirâmide com o olho que tem na nota do dólar. Búfalo gigante no estúdio de Grass Falls. Simplesmente o Alex apareceu um dia com uma estátua de um búfalo gigante no estúdio. Foda-se. Rumble e Giffany. Por informações do livro 3, depois do desaparecimento, derrota da Giffany, ela foi parar no jogo do Rumble Max Skirmish. E aparentemente ela tá tentando fazer ele ser o novo namorado dela. Robbie é um zumbi. Isso foi uma teoria que apareceu bem no começo da série. E, bem, não vou julgar quem acreditava na teoria. O Robbie seguia literalmente todos os preceitos para ser um zumbi. Funeral do Stan de cera. Eu coloquei isso aqui mais por causa de que, parando pra pensar, a reação do Stan pode ter sido em relação ao Ford quando ele viu o Stan de cera no caixão. É uma boa observação, mas na minha visão, pela própria personalidade do Stan, faria mais sentido ele acreditar que o Ford estava vivo do que ver no Stan de cera o Ford. O Strange Dawn foi uma falta de comunicação. Parando pra pensar, se o Dipper tivesse dito pra Mabel da fenda, nada teria acontecido. Motivo da falta de um episódio para Wendy. Foi difícil fazer um episódio centrado na Wendy porque a construção dela era baseada numa personalidade incrível, um personagem que não cometia erros e etc. Por isso que os criadores nunca fizeram um episódio focado pra ela. Pelo próprio dito pelos criadores, eles tentaram, mas nunca conseguiram chegar em algo que fosse digno pra personagem. Aventuras dimensionais de Ford. Ford, pelo próprio livro do Diário 3, Ford viveu um monte de aventuras dimensionais com várias dimensões esquisitas. Uma delas, por exemplo, sendo uma dimensão de 2 dimensões. Outra coisa também que ele foi encontrando por aí foi refugiados de um tipo de guerra espacial e dos próprios crimes do Bill, que eles acabaram formando um grupo ali dentro de um cometa. É bem interessante parar para pesquisar sobre esses acontecimentos que falam mais sobre os acontecimentos da vida do Ford. É um espaço de tempo focado na história do Ford. História de Bill Cipher. Bill Cipher matou toda a sua família na sua dimensão porque dizia ser muito limitante. Mas isso é somente o que o próprio diz na série, tendo uma história muito mais complexa dentro da Terra, por exemplo. Um exemplo que eu posso dar é das próprias pirâmides que teriam sido construídas como um tributo para o Bill Cipher, os antigos humanos que foram enganados por Bill Cipher. O Cipher está ligado diretamente a falsa do chegado homem na lua, onde ele enganou um homem para fazer um trato com ele, e esse homem teria falsificado o pouso na lua, de tão complexa, para vocês entenderem a história dele. Eu posso fazer um vídeo mais pra frente dedicado à própria história do Bill e sobre os seus outros hospedeiros, que são realmente bem intrigantes todos eles. A luz do sol acabou. Você não consegue ver nada a 2 palmos à sua frente. A única coisa que você consegue perceber é a minha voz através do seu comunicador. Perdemos o iceberg e estamos afundando o que provavelmente é a nossa morte certa. O espírito vingativo é parente de Wendy. No livro 3, vemos que Dipper achou uma foto na casa de Wendy muito parecida com o espírito, que fez ele acabar se questionando, ainda mais com o histórico da família da Wendy. Transformações não usadas de Bill. Concept arts não usadas da época do Strange Dawn que mostram artes de transformações não usadas por Alex Hirsch na batalha final. George Washington foi um hospedeiro de Bill Cipher. Vocês se lembram quando eu disse que a história de Bill Cipher era muito complexa, principalmente as suas passagens na Terra. No livro 3, na edição especial que brilha na luz negra, é demonstrado antigos hospedeiros de Bill Cipher. Outro dele vai ser mencionado no final desse iceberg, e um desses hospedeiros era o próprio George Washington, tendo importância tanto para a criação dos Estados Unidos, tanto na própria história do George Washington, e inclusive é por causa disso que temos uma pirâmide com olho na nota do dólar.
experiência de quase morte da dubladora da Mabel durante gravações do show. Em 2017, durante uma transição de caridade organizada por Ethan Klein, a dubladora revela que sofreu uma gravidez ectópica durante uma sessão de gravação não especificada de Gravity Falls, perdendo pelo menos 2 litros de sangue, segundo falas dela. E ela passou por uma cirurgia de emergência depois de ser levada às pressas para o hospital. Gravity Falls seria uma propaganda maçônica. Existe uma organização ligada à maçonaria, que seu nome é Shriners, que é uma abreviação de um monte de nomes árabes, acabou sendo comparada a Gravity Falls por causa de diversos símbolos usados na série, o principal deles sendo, por exemplo, o chapéu que o Tivo Stan usa por boa parte da série, até mesmo o símbolo do zodíaco dele sendo aquele chapéu. Isso atraiu bastante suspeitas por parte de várias pessoas ligadas a esse grupo, mas acabou que em tese eram só pequenos easter eggs colocados pelo Alex. Estratégia de Bill Cipher para matar Dipper. Isso é um tópico que eu me assustei um pouco quando eu descobri, principalmente porque está escrito no diário e eu só parei para perceber depois. O plano de Bill Cipher para poder acabar com o Dipper no episódio da Ópera de Meias era simplesmente fazer ele cometer suicídio da caixa d'água da cidade. Ok, isso vocês podem estar pensando que isso é teoria, uma coisa assim, mas não. Tem um bilhete preso ao diário, do Diário 3, que é uma nota escrita pelo Bill Cipher, que diz a estratégia que ele iria usar depois de pôr as mãos no diário. Ele ia sair do corpo do Dipper e ia fazer ele se jogar do alto da caixa d'água. Para os pais de Dipper e Mabel, eles estavam com o Stanford. Parando para pensar, já que ninguém sabia que o Stanley estava vivo e estava substituindo o Ford, para os pais de Dipper e da Mabel, eles estavam indo passar o verão com um cara super estudioso, que tinha uma cabana em tese só para fazer pesquisas e essas coisas, mas na verdade estavam indo para um picareta que forjou a morte e roubou lixo do governo. MODOK. Primeiro hospedeiro de Bill Cipher na região do Oregon. E talvez tenha sido até o mais importante, pelo menos pra mim. Porque ele foi quem escreveu o Zodíaco na caverna depois de uma profecia que ele viu nos sonhos dele de que esses seriam os únicos capazes de derrotar o Bill Cipher. Ele também foi quem tentou criar um portal, só que mais instável do que o Ford criou, porque tinha mais base mágica do que científica. Segundo Bill Cipher, ele era um cara bacana de se conversar, escrito por ele de novo no livro 3, edição especial. Olha, e não é que você aguentou até aqui? Bem, te trouxe de volta para a superfície. Você aguentou todo o caminho do iceberg. Meus parabéns. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem mais simples, que é editado por mim mesmo. Não tenho muita experiência. Eu usei um programa que talvez venha me processar, porque ele não pode ser usado para fins lucrativos. Nem que eu ganhe dinheiro com isso aqui, né? Provavelmente nem vou ganhar. Mas, bem, se vocês gostaram desse vídeo, dá like aí, compartilha. Vai ajudar bastante aqui no começo. E é nóis. Esperem os próximos vídeos.